Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, bom estarmos juntos mais uma vez e nós estamos caminhando para o final de mais um ano. Alguém vai lembrar disso aqui provavelmente há muito tempo depois, né? Que bom quem puder ver ainda antes da virada do ano, mas vai ficar gravado aí, provavelmente por muito tempo, porque tudo passa, né? Nós passamos, mas os registros, as fotos, os filmes podem durar mais tempo do que nós. Escute isso, o que nós trazemos aqui é para abençoar a sua vida, é o que nós temos aprendido. A gente aprende e cresce. Aprendizado é uma chave poderosa para a vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco sobre planejamento dentro da sabedoria proverbial. Na verdade, eu quero trazer esse assunto por quê? Eu quero trazer esse assunto porque, na verdade, a maioria das pessoas não tem planos, não tem metas, não tem sonhos, não tem objetivos de vida. E normalmente isso costuma ser uma vida muito sem graça, sabe? É ter uma meta que te faz acordar todas as manhãs mais animado, sabe? E não é apenas a meta profissional, seu trabalho, quer seja você empregado, quer seja você um pastor, um empreendedor, um autônomo, um servidor público, eu não sei, é importante você ter metas pessoais, metas familiares também. Isso tudo vai trazer mais equilíbrio para a sua vida, sabe? Principalmente espiritual. Eu acredito que sim. E alinhando outras áreas da sua vida. Eu quero mostrar algumas coisas em Provérbios sobre planejamento, mas eu vou começar com um texto, sabe, de Provérbios 6, versículos 6 a 8, que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Alguém disse que iniciativa é você dar um comando correto a si mesmo a respeito daquilo que você deve fazer. Parece que as formigas fazem isso. É você não esperar que ninguém o mande, sabe? Quando a pessoa está no emprego, na verdade, ela debaixo de pressão, muitas vezes ela toma algumas decisões ali para cumprir um horário, né? Para bater ponto, para receber um salário no final do ano, mas para coisas pessoais a respeito da sua vida, sabe? A sociedade não vai exigir nada de você. Para a sociedade tanto faz você ser uma pessoa que alcança sonhos e objetivos ou não. E a gente descobre que nem todo resultado que a gente alcança é realização, ok? Você pode estar alcançando alguns resultados, mas realização é quando você é pleno nos resultados que você alcançou. Então vamos pensar sobre essa necessidade. Começa com o trabalho, sim, mas a gente vai compreendendo esses princípios de Provérbios, tá? O exemplo da formiga aqui não é simplesmente porque ela trabalha duro, mas porque ela planeja pensando no futuro, sabe? Ela já pensa lá na frente.
Há uma linguagem que meu pai sempre usou comigo, mas às vezes a gente, quando é criança, custa cair a ficha e entender realmente o que isso significa, né? A questão de ajuntar no momento em que você tem fartura, para que no momento de maior dificuldade não venha faltar para você. Algumas pessoas não pensam nisso, né? Então, como elas não têm um planejamento, tudo que lhe vem às mãos, lhe sai pelas mãos sem elas perceberem, sabe? Por exemplo, um planejamento financeiro, né? A maioria das pessoas não estudaram sobre gestão financeira, então elas não têm um plano orçamentário. Normalmente passam por grandes dificuldades, mas eu não vou falar especificamente sobre isso não. Mas você mesmo, a partir desse estudo, pode começar a pensar sobre isto também. Como você usa os seus recursos, sabe? Eles são o seu dono ou você é senhor deles? Se você não dá uma direção para eles, alguém disse que depois que eles forem, eles te contarão para onde foram. Para onde eles forem, você nem saberá. Sabe, isso é perigoso. Mas a gente está para aprender, a gente não nasce sabendo não. E tem coisas que as pessoas não nos ensinam desde criança. Mas a verdade é que a formiguinha ela planeja para o futuro. Ela pensa no verão sobre a necessidade que ela terá no inverno. E essa previsão faz com que ela forneça as provisões no inverno. Ela tem as suas necessidades supridas, na verdade. Ela fornece para lá e tem as necessidades supridas. Provérbios 14:15 vai dizer o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente, ele atenta para os seus passos. Então é isso. A prudência é a capacidade de avaliar o impacto futuro de uma decisão que você toma no presente. Então, para que você possa fazer a avaliação, você vai ter que ter critério, você vai ter que fazer análises, você vai ter que refletir a respeito da sua vida, do que você está fazendo. Os passos diz respeito ao seu andar, ao seu comportamento, sabe, a sua conduta, as suas atitudes. O sábio, ele atenta para isso, sabe, ele faz análise, porque ele sabe que uma decisão precipitada agora pode trazer uma consequência negativa lá na frente. O sábio, ele é capaz de adiar o prazer imediato, sabe? Eu vou falar de algumas coisas aqui dentro do tempo que nos é possível. E se nós tivermos bastante like aqui, não, eu estou brincando, não é só isso não, mas se tivermos 2 ou 3 que comentarem aí a respeito de aprofundarmos nesse assunto, nós vamos aprofundar no outro vídeo sobre isso. Eu vou só trazendo os textos de Provérbios, e se você interessar, você vai demonstrar isso lá nos comentários. E vai compartilhar com mais alguém também. E eu vou saber se você compartilhou pelo número de pessoas que assistirem ao vídeo. Ok? Mas vamos lá. Adiar o prazer imediato. Sabe? A questão da paciência. Quem planeja tem que ter paciência. Sabe? E ele pode adiar agora, porque ele sabe que vai ter um resultado mais positivo lá na frente, ok? Então vamos seguindo avante aí. A diferença entre planejar e não planejar é esta: você olha para onde está indo no futuro, ok? Ou você concentra toda a sua atenção sobre o que está imediatamente à sua frente e só pensa no hoje e no agora, ou você pensa também no seu futuro. Se você não é um planejador, você estará sempre à mercê de outras pessoas que tentam te dar conselhos sobre como você agir no agora, de modo a ser feliz no futuro. Sabe,
sabedoria está na multidão dos conselheiros. Eu citei hoje na nossa live do Instagram uma frase de John Becker e diz o seguinte: ninguém planeja fracassar. A pessoa fracassa por não planejar. Alguma coisa mais ou menos assim. Então é claro, você vai ter que viver o presente. Eu vou concluir falando um pouco mais sobre isso, mas você tem que pensar no seu futuro, no seu amanhã. Na verdade, quem tem uma meta, eu vou adiantar, não vou falar no final não. Quem tem uma meta, na verdade ele atenta para o futuro e a solução, mas ele é capaz de viver plenamente o presente, ok? Ele consegue viver o presente, o agora, mas ele atenta para o futuro e para a solução de certas coisas, ok? Então vamos mais adiante. Eu gostaria de estar ao vivo com vocês, sabe? Eu fico pensando, às vezes eu fico um pouco mais calmo aqui, mas é tão bom quando você interage, quando você participa, quando você entende o que está sendo transmitido, e a melhor maneira de entender é fazendo perguntas, sabe? Os sábios fazem perguntas. Mas vamos lá, escute isso. As pessoas não podem decidir por você. E na verdade elas não estão preocupadas com os seus resultados. A maioria das pessoas não estão. E elas podem até roubar o seu tempo. Agora, realmente, os bons conselhos te dará uma perspectiva melhor, um resultado melhor. Não será apenas um resultado, mas será uma realização. Olha, quando a Bíblia fala do simples, o simples, ele dá crédito a toda palavra, ele ouve qualquer pessoa, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente considera os dias que virão. Os dias que virão, o que está trazendo os novos tempos. Ele pensa sobre a melhor maneira de se preparar para aqueles dias que virão e para realizar os seus propósitos. Eu gosto muito do Salmo, o Salmo que diz: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. É o Salmo de número 90, chamado Salmo de Moisés. Ensina-nos, ó Deus. A sabedoria está nisso, contar passos, contar dias. Sabe, pensar os passos que você deu e os passos que você dará. Como você deseja que seja eles? O que você sonha para o seu futuro? O que você deseja para o seu futuro? Provérbios 15, 22 vai dizer o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos. Olha o motivo de fracasso: falta de conselheiros, falta de consultar pessoas. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A sabedoria do planejamento só tem projeto quem planeja. Sabe, é como a planta de uma construção. A sabedoria é planejamento para ser tomado na hora certa. O escritor de Provérbios, ele apenas aconselha a você fazer planos que sejam bem-sucedidos. Não seja tão independente a ponto de achar-se superior aos conselheiros. Tem muitos conselheiros, tem mentores, e alguns deles cobram caro para dar um curso. E se você não extrair aquilo que vem de graça, como que você paga aquilo que vem de graça? Expresse sua gratidão de alguma maneira, sabe? Pode ser um gesto simples, como um like, um compartilhamento.
valorizando, ativando o sininho para receber as mensagens que virão. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu achei estranho recentemente, eu nem sei se eu posso falar disso aqui, mas as pessoas estão cortando os dislikes. Na verdade, o não gostei, você tem direito de não gostar de algo também e dar dislike também. Será que é porque a gente tem que dar dislike para muita coisa porcaria que eles estão produzindo por aí? Será que aquilo que nós vamos expor, e tem coisa que a gente tem que dar dislike mesmo? Embora também nós não vamos ignorar que as pessoas dão dislike também para coisa boa também, coisa boa. Mas tudo depende do ponto de vista. Pode ser bom para você e não ser para ela, pode ser bom para mim e não ser para você. Mas eu achei engraçado. Depois, se você observa aí no YouTube, você vai ver que não gostei, pelo menos aqui no meu aplicativo, no meu aparelho aqui, eu estou percebendo que eles estão ocultando. Você tem direito de gostar e de não gostar. Será que é porque essa geração não pode ser ofendida? Será que é porque essa geração não pode ser confrontada? Será que é porque essa geração ela não pode, sabe, ser contrariada? Será que é por isso que eles estão ocultando? Esse mundo que nós estamos vivendo é bem confuso, mas os dislikes fazem parte da vida. Aliás, quem tem meta e planejamento, você vai ver que ele não está preocupado com isso não. Ele tem coisas melhores no que pensar. Ok, mas nós precisamos de conselheiros. Quem usou a frase "se conselho fosse bom não se dava, vendia", é porque ele não entendeu Provérbios. Conselho é muito bom. E os conselheiros, na verdade, eles não querem, sabe, receber apenas por aquilo que eles levam. Eles querem fazer isso por prazer, por convicção de que é bom. Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro e Ele nos deu a salvação de graça. Tá tudo certo. Escute, nós precisamos atentar para a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Converse com pessoas mais experientes e sábias. Converse com pessoas que venceram em certas áreas que você ainda não venceu. Ouça essas pessoas. Conecte-se a essas pessoas. Preste atenção no modo como os outros fazem as coisas e aprenda com os erros e com os acertos. Isso é um princípio. Aprenda. É assim. Não é o que o outro fez para estar onde ele está, mas o que eu devo fazer para estar onde ele chegou. Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios, os teus planos serão estabelecidos. Apresente diante de Deus algumas coisas que você sonha, que você deseja. O versículo 1 de Provérbios 16 eu gosto muito, fala que o coração do homem pode fazer planos. Quem diz que você não pode planejar? A resposta certa vem da boca do Senhor, mas tem um plano, porque se você não tem um plano, Deus não tem nada para mudar. Se você tem um plano e Deus mudar os seus planos, não murmure, não reclame, apenas agradeça, porque Deus tem um plano melhor para a sua vida. Tá tudo certo também. Ok? Confia no Senhor. O que você está fazendo? Apresente diante de Deus em oração. E Ele vai estabelecer. Ele vai trazer consolidação àquilo que você está fazendo. Novamente, o planejamento ele está
em foco. O que é certo fazer, a questão. Como você pode planejar algo de modo que aquilo que você fizer tenha valor permanente e não apenas momentâneo e se desvaneça durante a noite? Pense sobre isso. Um legado a se deixar. A resposta é você entregar ao Senhor. Busque a direção de Deus nos seus planejamentos e a força do Senhor na realização das tuas obras. Confie na sabedoria de Deus e não na sua própria sabedoria. Então, os seus frutos serão frutos permanentes e não passageiros. Converse com Deus a respeito disso. A oração é uma chave poderosa. Provérbios 24, 27 vai dizer o seguinte: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a sua lavoura no campo, depois edifica a sua casa. Provavelmente, isso significa que é importante você ser capaz de sustentar a si próprio através da produtividade do campo antes de você estabelecer o seu próprio lar. Você já ouviu aquela expressão, quem casa quer casa? É um desafio. Mas quem já está se preparando, aliás, pode ter alguém solteiro, algum jovem me ouvindo, e ele pode começar a pensar sobre isso, planejar para o futuro, para o casamento. Mas tem alguns casados, outros viúvos, outros separados, não importa. A sua vida precisa continuar sendo sonhada, você não pode parar de sonhar. Independente da sua idade, o seu dia é hoje. Dependendo da sua idade, se você tiver planos, colocar diante de Deus, em oração, 2022 pode ser o melhor ano da sua vida. Olha, talvez diríamos a um jovem, hoje, encontre um emprego antes de se casar, ou pelo menos planeje como você vai sustentar o novo lar que você está estabelecendo. Provérbios 31, 15 ao 16 vai dizer o seguinte: e ainda é noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Isso aqui é a mulher virtuosa, de Provérbios 31. Se você olhar aqui, ela é uma dona de casa modelo, uma planejadora modelo. As suas maneiras. Ela se levanta cedo, atribui tarefas. Olha para você ver. Tarefas são coisas que você faz aí no percurso, que é importante você fazer as tarefas. Você não pode atribuir tarefas às suas servas se você não tem nenhum plano sobre o que você gostaria que fosse realizado naquele dia. Isso é um ponto importante dessa mulher. E ela vai examinar a propriedade para adquirir. O que ela leva em consideração? Ela vai levar em consideração em como essa propriedade que ela estará adquirindo se encaixa no plano que ela tem para o seu lar, para a sua família. Então aqui, concluindo aqui essa questão de planejamento em Provérbios, nós vamos perceber que o planejamento ele precisa ser cuidadoso, tá bom? Ele é parte da vida de uma pessoa sábia e produtiva.
Não planejar é considerado insensato e perigoso. Cuidado com pessoas que não sabem o que querem. Normalmente elas também não sabem para onde elas estão indo. E é muito triste quando você ouve alguns cristãos dizendo que para mim tanto faz. Sabe, o sábio planeja. Quando o Provérbios ensina a nós, é porque nós não sabemos sobre o que o futuro pode nos trazer. O versículo 9 de Provérbios 16 mostra isso. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então você tem que traçar o caminho. Deus vai dirigir teus passos. O fato é de que, em última instância, o Senhor, Ele está no comando soberano do futuro. E te dá, através do plano, uma oportunidade para fazer o que precisa ser feito. Essa soberania de Deus não significa que nós não devemos planejar. Nós temos que entregar o nosso trabalho ao Senhor e confiar nele, para que Ele estabeleça os nossos planos de acordo com os propósitos dEle, que são amorosos, que é para o nosso próprio bem. Pense nessas palavras: propósito, visão e missão. O propósito está ligado ao sentido. Por quê? Está ligado também à direção, para onde você está indo. O propósito está ligado ao sentido, por quê? Por que você deseja isso? Por que você sonha com isso? E para onde? O porquê é o sentido, para onde é a direção. Você tem que traçar a direção. Alguém disse que o seu sentimento de plenitude está na sua missão de vida. Propósito, quando você faz de acordo com esse propósito, você se sente feliz em fazer o que você está fazendo. Tenha um desejo intenso, isso é paixão. Um desejo ardente por algo, pelo qual você está disposto até mesmo a morrer. E aí você vai tomar uma decisão forte. E você só toma decisões fortes baseadas nas suas convicções. E nada pode te fazer desistir. Cuidado com crenças limitadoras, enfraquecedoras. Tem algumas pessoas que têm convicções tóxicas, que eu prefiro chamar de crenças. E elas não conseguem viver aquilo que elas poderiam estar vivendo. Cuidado, então tenha um desejo intenso, a sua paixão, uma decisão forte, a sua convicção. E haja com determinação, para que você esteja agindo continuamente, constantemente, dentro daquilo que você estabeleceu. Tenha um objetivo definido. Qualquer área da sua vida, escreva sobre aquele objetivo, o que você quer alcançar nessas áreas. Objetivo definido, escreva, verbalize, fale disso constantemente. Visualize que é a imagem na sua mente, pela sua fé, de que você pode alcançar. Foque, meta. Eleve os seus padrões.
remova as crenças limitadoras, remova, mude crenças, mude estratégias, mas vá até o fim, não desista. E mais tarde você virá para testemunhar a mim ou alguém que anda com você das suas vitórias. Um forte abraço, amo vocês em Cristo. Vem comigo avançar.